Pronto. A manipulação genética ela consiste em alterar, ou seja, modificar o genoma, as características de um organismo. E esse organismo geralmente é planta, tá? É uma planta. Mas também acontece com animais. Em plantas, você realiza essa alteração genética para que uma espécie tenha as características desejáveis. Tem o exemplo da cana, mas também tem outros exemplos. Você pode modificar geneticamente uma planta para ela ser mais resistente ao frio ou para ser mais resistente à seca. Você também pode modificar para que ela seja mais resistente a pragas ou para que ela dê frutos maiores. Você vai modificar ali as características daquela planta, pegando como base outra, né? Porque adicionar um gene do nada não tem como. Então, você altera as características, pegando genes de uma para outra para que ela tenha as modificações certas. Então, você vai fazer aí uma alteração de gene. Então, você vai adicionar um gene que não era presente naquela planta antes, sem ser da forma natural, sem ser através de uma fecundação, tá? Alguém saiu da aula e outro entrou. Voltou. Pronto, então eu coloco isso aqui. Então, é basicamente isso. O gene de um organismo ele vai ser alterado para que esse organismo ele possa apresentar características desejadas. Tá? No exemplo mesmo, no livro, ele traz um exemplo do tomate, no qual o tomate ele foi geneticamente modificado para ser mais resistente ao clima seco. Então, ele foi adicionado nele o gene de um fungo, onde esse fungo ele libera a produção de uma cera, de uma espécie de cera, que impede que o tomate perca a umidade. Então, ele se adaptou a regiões secas. Esse é um exemplo da alteração genética aí. E quando você faz essa manipulação, você cria um nome que a planta ela é transgênica, porque houve alteração dos genes. Você pegou um gene de uma planta e foi para outra planta. Pegou de um organismo e foi para outro organismo. Esses são organismos transgênicos. Organismos transgênicos. Você for olhar na sua casa, você tem várias coisas que são derivados de alimentos transgênicos. Por exemplo, se você for lá no óleo de cozinha, pode olhar que lá tem um símbolo assim, ó. É um triângulo com um T dentro. É o símbolo de transgênico. Tá? Aquele molho de tomate, extrato de tomate, também tem esse símbolo. Também tem. Quer dizer que é transgênico. Geralmente ele é amarelo, tá? Um símbolo amarelo com um T preto no centro. Pode olhar aí na sua cozinha que algum elemento transgênico tem. Os alimentos, as plantas mais comuns de serem transgênicas são, tá, por exemplo, o milho, a soja e o algodão. Certo? O Brasil é o segundo país com maior número de transgênicos
Perdendo apenas, perdendo não, né? Que não é exatamente perder não, mas ficando atrás apenas dos Estados Unidos da América. Que foi lá que começou os transgênicos, né? Então, de teoria inicial, basicamente isso. Dá para entender o que são aí a manipulação genética, né? De início aí. Alguma dúvida sobre isso aí? Sobre o que é? Oi. Eu acho que eu consegui entender. Ah. Além de plantas, nós também temos alteração genética em animais. Também tem sido feito aí. É menos comum, mas também tem sido feito aí alteração genética, manipulação genética em animais, tá? Com a ideia de que, por exemplo, de fazer com que uma vaca ela produza mais leite, ou até mesmo para que o leite produzido por essa vaca tenha menos lactose, tá? Para quem tem intolerância à lactose, né? Ou até mesmo menos colesterol. Animais, porco e gado com mais carne, ovelhas com produção maior de lã, tá? Que produzam mais lã. Alteração genética, isso é uma alteração genética em animais. Tá? Vou botar aqui, mas em menor frequência. Professor, desculpa, minha internet caiu. Quer que eu repita alguma parte? É? Não, acho que não. Tinha caído aqui. A, a, o vídeo não tá muito bom pra mim, não. Tá com baixa qualidade. Nem pra mim. Eu pensei que fosse por causa da internet que eu troquei, mas não. O meu tá nem aparecendo. Para mim tá bom. Pra mim também tá ótimo. Agora apareceu. Sumiu. Se alguém quiser, eu já tirei print já do quadro. Eu quero. A internet tá muito boa não aqui. Vou apagar aqui. De boa aqui o meu, cara. Com essa alteração genética, nós obtemos aí então a clonagem. Clonagem. A clonagem ela ocorre em animais e em plantas. Algumas têm até sido feitas em laboratório, tá? A clonagem, um clone, ela é basicamente, ou é exatamente, na verdade, aqui é um clone, é exatamente dois seres com as mesmas características, com os mesmos genes.
No caso, a clonagem de um ser é literalmente a clonagem de suas células. Então, as células de um devem possuir as mesmas características que as células do outro. Senão, não é um clone, né? Se tiver alguma característica diferente, não é um clone. Um clone é exatamente idênticos, tá? As características genéticas devem ser idênticas. Na natureza, existem clones naturais. Nós temos aí os micro-organismos, que são os micro-organismos, aqui, clones naturais. Primeira definição, fala. Clonagem. Mas, professor, cada pessoa não tem seu próprio micro-organismo? Quê? Cada pessoa não tem seu próprio micro-organismo? Quando eu falo micro-organismo, são organismos pequenos. Fungos, bactérias, protozoários, vírus. Isso são micro-organismos. Acho que você está querendo então, dizer outra coisa. Nós somos um organismo. Micro-organismos são bactérias, fungos e outros aí. Não, então eu lembro que eu escutei uma frase que era assim, tipo, toda pessoa tem seu próprio micro-organismo, só que eu não lembro onde eu escutei isso. Tá, clonagem é isso aqui, tá? São organismos com todas as características idênticas. Eu falo organismos, é porque é mais de um, né? Mais de um com características idênticas aí. Então nós temos os clones naturais, que ocorrem na natureza sem ação humana ou qualquer outra ação. Clones naturais. Exemplo, os micro-organismos. Por que os micro-organismos são clones naturais? Porque eles são clones. Porque um micro-organismo ele é composto por apenas uma célula. Se ele tem apenas uma célula, o seu filho é seu próprio clone, que se reproduz através da divisão celular, gerando outro com características idênticas a ele. Então, o micro-organismo é um ser unicelular de apenas uma célula, né? Então, quando ele se divide, ele gera filhos idênticos a ele. Gera filhos idênticos. Certo? Isso é um exemplo aí. Também acontece em plantas, tá? As plantas aí que geram outras plantas idênticas a ela mesma. Isso naturalmente, tá? Na espécie humana, isso também acontece. Também existem humanos que são clones naturais, que no caso são os gêmeos, né? Os gêmeos aí, eles são univitelinos, são gerados a partir da mesma célula, e são gêmeos idênticos aí. Para ser gêmeo, precisa ser homozigoto. São gerados a partir do mesmo zigoto. Tá? Então,
espécie humana. Olha como é que acontece para nascer gêmeos. Durante a fecundação, o homem não manda 22 cromossomos no espermatozoide, ou 23 cromossomos no espermatozoide, e a mulher também 23 cromossomos no óvulo, só que aí são vários espermatozoides, né? Quando apenas um fecunda, nasce um filho. Quando dois fecunda, nasce dois filhos. Se for três filhos e assim sucessivamente. Então, quando nasce gêmeos é porque dois espermatozoides conseguiram fecundar. Se conseguiu, então terá aqui dois filhos idênticos. Os cromossomos são idênticos. Aqui também, obviamente, são idênticos. Então, você vai ter dois filhos homozigotos, porque quando eles se unem aqui, formam um zigoto. Então, homozigoto, porque é zigoto igual. A palavra homo é de igual, né? Ou monozigoto, que é só um também. Ou homozigoto, ou monozigoto. Mono e um. Então, surgem do mesmo zigoto. Possuem características iguais. Isso é um clone natural na espécie humana. Certo? Nas plantas, além do procedimento comum de acontecer, também você pode fazer você mesmo, obrigar a sua clonagem, né? Isso ocorre naturalmente e também pode ocorrer através da ação humana, que é através de um procedimento chamado de estaquia. Então, nas plantas. A estaquia nada mais é do que você pegar uma parte do caule, ou até mesmo da folha, e plantar, fazer o procedimento adequado e plantar. Aquele pedaço ali, se pegar aqui, tem uma planta aqui, caule feio. Você tem uma planta, você pegou um pedacinho do galho dela aqui e plantou novamente, é da mesma planta, então vai surgir da mesma forma, tá? Vai ser com as mesmas características da outra. Isso é estaquia. Esse procedimento ele é realizado manualmente, ele pode ocorrer naturalmente. Claro, um galho da árvore cai e germina e nasce igual a outra. Mas é comum ter essa técnica manual quando você tem uma planta, só que ela já está muito velha e você não quer perder aquela planta, porque as características dela são muito boas, ou simplesmente porque você se apegou a ela. Sei lá. Você quer manter aquela planta, não quer perder ela, só que ela já está muito velha. Então você tira um pedaço do galho e planta, e ela vai crescer igual a que você tinha antes. As características serão idênticas. Isso aqui bom, não precisa aprofundar muito nisso não, só entender que é um processo de clonagem aí. Aí está aqui. Ficou alguma dúvida aí? Não. Não. Pode tirar print? É bom porque tá pouco, mas eu vou escrever mais um pouquinho ali. Tá? Também tem sido feito em laboratório, não precisa copiar muito não, um pouquinho mesmo. A manipulação de clones, de clonagem, também tem sido feita em laboratórios. Não lembro a data, acho que aqui tem.
Os primeiros experimentos de clonagem foi realizado com sapos na década de 1970, mas o primeiro a nascer o primeiro mamífero a nascer através de clonagem foi uma ovelha, ganhou o nome de Dolly, só que ela não conseguiu ser como. Ô, Júlia. Beleza. Certo, pode sair então. A ovelha Dolly ela foi gerada através da clonagem. Essa clonagem em laboratório é chamada de é como se fosse um transgênico, um transplante nuclear, tá? Vou colocar aqui. Transplante nuclear. O transplante nuclear, você vai fazer ali, gerar um novo filho manualmente. Pegar uma célula de um animal, uma célula de outro animal. No caso, a meiose, né, que são as células de reprodução. E você mesmo manualmente realizar a fecundação, unindo as duas células. Isso vai gerar um novo feto. Tá? Então, a união de duas células para gerar um novo ser. Esse processo foi realizado, ou pelo menos o que chegou mais próximo de ser considerado sucesso, foi da ovelha Dolly. Tá mostrando mais não, né? A apresentação aí. Não. Tá não. Tá, agora voltou. Deixa eu mostrar aqui. Interrompeu a tela todinha. Voltou pra mim, não tá bom, não. Ai, não. Mas o áudio, tá bom? O O áudio áudio tá ok? tá, porém, a imagem tá péssima. Eu espero que ela melhore. Tá. Pronto. Em 1996, nasceu a Dolly. Com alteração cromossômica, né? Foi feito em laboratório e tudo. Apesar de ter sido um sucesso, ela não foi totalmente um clone. Ela ainda apresentou algumas alterações cromossômicas, né? Para ser um clone, todos os cromossomos devem ser idênticos ao original. Nesse caso, ela não foi. Mas já foi um grande sucesso porque não aconteceu da forma natural. Foi manual mesmo. Pegou duas células e uniu as duas e manteve um ambiente conservado e gerou um filho, né? No caso, uma nova vida. Aí, essas alterações cromossômicas fez com que essa manipulação, pelo menos, né, fez com que ela envelhecesse muito rápido. A ovelha deveria viver aí muito tempo, mais de 20 anos, ela envelheceu muito rápido. Então, como se o tempo tivesse passado mais rápido para ela. Ela morreu aí com menos de 10 anos. Deveria viver mais de 20. Então, ela envelheceu muito rápido e morreu de uma doença, infecção pulmonar, que é comum em ovelhas idosas. Certo? Então, foi um sucesso, assim, entre aspas, né? Conseguiu criar uma vida de uma maneira artificial. Mas não foi como eles queriam, não foi exatamente como eles planejavam. Isso é um transplante nuclear. A imagem melhorou? Pra mim, não. Melhorou não para ninguém, só para você que não melhorou. Pra mim tá ruim ainda a imagem. Para alguém tá bom. Agora melhorou um pouco.
Melhorou? Conseguem ver ali? Conseguem ler, pelo menos? Melhorou, melhorou. Nem ver e nem ler. Tá tudo Eu não, embaçado. eu não consigo Melhorou ler no meu. exatamente o que a Mariana falou. Eu não consigo. Deixa eu trocar de internet rapidinho. Não dá pra ver nada. Eu tô conseguindo. Tá de boa aqui o meu. Melhorou. Oi? Melhorou. O quê? Melhorou, Lucas. O meu ficou cada vez pior. Eu tô melhorando aí, eu tô nada. O meu ficou pior. Aqui melhorou um pouquinho, mas melhorou. Agora ficou bem. Bom, vamos continuar, né? O transplante nuclear é a união. Vai caber tudo de células, de células em laboratório. Pronto. Pode tirar um print. Tiraram o print já? Copiaram, sei lá. Posso apagar? Eu já tirei. Vou apagar, né? Qualquer dia desse eu vou aparecer surda aqui, viu? Porque a Maria Alice abre o áudio com um cada. O quê? Eu tava dizendo que qualquer dia eu vou aparecer moca do ouvido surda, porque a Maria Alice abre o áudio com cada. Ela grita. Nossa. Ali, Alice, ela não fala, ela grita. Essa clonagem, ela também é utilizada na medicina. Para fazer transplantes de tecidos, de órgãos, ela é utilizada na produção desses transplantes, desses órgãos, desses tecidos. Então, está clonando células ali, e essa clonagem de células cria um novo tecido de órgãos para transplante. Terapia genética, ou gênica, terapia gênica. A terapia gênica, ela está mais ligada aí na medicina, está mais ligada à medicina já, trabalhando aí em estudos para a cura de doenças genéticas, como a gente trabalha em genética, né, manipulação genética, então é para cura mutações genéticas, doenças genéticas, são doenças que são transmitidas aí através dos cromossomos, doenças que passam de pai para filho. Isso é uma doença genética.
tá? Então, a terapia gênica, ela trabalha com isso, ela tenta criar a cura para isso, para essas doenças que são transmitidas aí de pai para filho, né? Certo? Entenderam aí o que é pelo menos o que é a doença genética, né? Então, se ela é uma característica, a doença genética ela também é uma característica, tá? Então, ela está ligada ao gene, né? Então, a terapia gênica, ela vai estudar aí, ela vai trabalhar com esse gene para identificar qual é o gene responsável por essa doença genética aí. E na manipulação desses genes aí, vai se buscar ou substituí-lo ou pelo menos inativá-lo, deixar ele inativo, para que ele não cause mais essa doença. Então, digamos aqui, um ser, tá? Um filho já tem uma doença genética que vem aí de pai para pai até chegar nele, tá? Então, vai trabalhar com essa doença, com o cromossomo dessa doença, com o gene dessa doença, vai pegar lá o gene dele, esse é o gene que caracteriza essa doença que vem entre gerações aí, e vai trabalhar com ele. E primeiro vai ter que identificar qual é. Ah, esse aqui, beleza, pega ele para cá. Vamos trabalhar com ele. Tá? Quando você está trabalhando com ele ali, o que é que você quer fazer com ele? Ó, se tem um problema nele, vamos tentar mudar isso, tentar consertar. Então você vai tentar alterar esse gene. Se não conseguir alterar ele, você vai ter que, no mínimo, anular. A ideia da terapia gênica é essa. No mínimo ali, anular aquele gene, para deixar ele ineficaz, inativar ele. É como se você desligasse. Ah, essa característica, vou desligar. Tá? É basicamente isso que a terapia gênica tenta fazer, né? Ela identifica o gene, responsável pela doença, e altera ou, pelo menos, tenta, né? Tenta alterá-la ou inativá-la. Certo? Capítulo? Entenderam isso aí? Oi? Sim. Entendi. Beleza. Entendi. A terapia gênica, ela trabalha diretamente na célula-tronco. O que é a célula-tronco? A célula-tronco, ela é a célula que é produzida no nosso sistema, pelo menos nos ossos, né, que é onde procede a medula sanguínea. Então, a célula-tronco, ela é uma célula original que pode, posso dizer, ela pode assumir qualquer função no seu corpo. Tá? Ela é produzida, por exemplo, você tem aqui um esqueleto,
bem difícil de desenhar o esqueleto. Vou dar os braços aqui para ficar melhor. Imagina que isso é um esqueleto, né? A célula-tronco ela é produzida aqui, mas ela pode ir para qualquer lugar do corpo. Ela pode assumir a função das células da pele, a função das células do sangue, a função das células do estômago ou dos neurônios, tá? Então, ela é a célula que é produzida e aí ela vai para onde? Ela vai para o estômago, então ela vai se modificar um pouco e essa é a característica dela. Vai trabalhar lá no estômago. Aí ela vai para a pele, então ela se modifica para se adequar à pele. Ela vai para o sangue, então se modifica para o sangue. É uma célula original que pode se transformar em qualquer outra do sistema corporal aí, tá? Qualquer sistema do corpo. Entenderam o que é a célula-tronco? Sim. Entenderam mesmo? Ela se transforma em qualquer tipo de célula do organismo. Célula-tronco se transforma em qualquer tipo de célula do organismo. Isso é uma célula-tronco. É a célula principal, né? Tirem print. Ou copiem, né? Pera aí, rapidinho, não tá focando não, deixa eu... Pronto, tirei. Deixa eu só fazer a chamada aqui. Luana. Hoje é 3, né? Aqui. Eric. Não tá. Gutenberg não tá. Isaac. Estava, mas não está. Juan. Estava, mas não está. É que falar presente. Se responder é bom, né? Presente. Juan estava, mas não está, né? Júlia. Estava, mas não está. Lauana. Vixe, que o povo saiu tudinho. Presente! Leandro nunca esteve. Luiz Gustavo está. Maria Alice está. Maria Eduarda está. Está? Está. Maíra faltou. Ei, deixa dessa, viu? Não, ela tá, Eu tô aqui. Tô brincando, né? Vinícius está. Beleza, então. A gente tem 2 aulas amanhã, né? Aí tem uma aula quarta e uma aula sexta. E a prova, se não estou enganado, nossa prova é na quarta. Na outra quarta, próxima semana. Então, vocês ainda têm aula depois da minha? Ô, Lucas. Oi. Tem. Duas aulas. E depois tem o intervalo, depois tem a aula da Paula e depois do Mike.
É, Pode as, ser. eu esqueci. Não, é, as atividades eu posso ir fazendo para poder Quais? ter uma forma de revisão. Eu já pedi umas, não foi pra Essas você? atividades que tá aqui no livro. Essa eu já fiz. Mas não enviou ainda. Não vai ser online mesmo, é? Mas é porque o prazo é até amanhã, então eu vou enviar amanhã. Aí amanhã você fica sem internet. A única Aí, coisa que eu não uma gostei da prova é que a pessoa tem que ficar com a câmera ligada. Aí não dá, né? Aí não dá. Por que não dá? Porque a pessoa tá com a cara de derrota, ele acordou de manhã, a pessoa vai ter que ligar a câmera. Bota uma Vai ser máscara. lindo isso, né? Olha, boa ideia, para não pegar coronavírus da radiação E você não pela... ia pra escola. Você não ia pra escola. É a mesma coisa. É, mas na escola a gente acordava já 6 horas da manhã debaixo de um chuveiro gelado, então eu acho que me trava aí, né? E como é que a gente vai sair para responder a prova? Se vai ficar com a câmera ligada? Não, eu perguntei isso pro Júnior. Ele disse que a câmera fica ligada quando a pessoa sai. Oxi, como assim? E tá. E eu não sei, mas ele falou que fica, então fica, né? Quem foi pra discordar? Você não quiser. Hã? A gente Peraí, fez a na prova bimestral agora, a câmera tem que estar ligada, é? Tem que ficar. Se não leram não, o comunicado foi, vai ter controle pedagógico para dizer que